Olá, amigos e amigas, que todos tenham um lindo dia, na paz e na graça de Jesus. Vamos estudar a lição? E hoje, segunda-feira, 28 de novembro, a lição de número 10, ela tem como título As Chamas do Inferno. A lição de hoje, ela está baseada no livro de Malaquias, no seu capítulo 4, versículo 1, de Judas também no capítulo 7. E aqui nessas passagens bíblicas nos ajudam a entender melhor no que diz respeito, né, a esse fogo eterno que é mencionado nessas passagens. E ao lermos, né, os livros do Antigo Testamento, nós descobrimos que existem pelo menos duas certezas. A primeira é que o pecado é mau, destrói, nos afasta de Deus. E a segunda é que nós precisamos de um Salvador. O nosso destino eterno depende das nossas escolhas pelo livre-arbítrio e depende a quem nós estamos servindo hoje. A visão geral do que o mundo cristão tem em geral sobre os soberbos, né, e as pessoas perversas, mas, né, que fala em Malaquias no capítulo 4, versículo 1, elas estão assim além dos conceitos bíblicos. E só para ver a história, né, do povo de Israel, para nós compreendermos este conceito e não ir para as chamas do inferno como muitos já estão determinados para isso. Toda a história daquela nação e sua religiosidade havia se transformado em ofensas diretas, né, e diante do Senhor Deus. O povo de Israel, com a sua boca, assim, eles professavam santidade, né? Mas na prática eles tornaram-se piores do que os povos pagãos vizinhos, né? Que eram povos idólatras. O que nós temos que saber que o conhecimento de Deus não tem a ver com os rituais e sacrifícios que até hoje são feitos, né? Mas com uma vida das pessoas dispostas a render-se à vontade e o querer de Deus, e que ainda que nós possamos andar pelo vale da sombra da morte, que diz os Salmos 23, 4. A doutrina que existe um inferno, e o inferno eterno, como é dito, em chamas, como muitos dizem, né? Onde os ímpios, pessoas que rejeitaram a Jesus, viraram as costas para o Salvador, serão consumidas por todo sempre. Não é verdade. E acaba quando as Sagradas Escrituras afirmam de que Deus ele é amor, que está lá em 1 João, capítulo 4, versículo 8. E de que Deus ele é um juiz justo, que destruirá a morte, o luto, o choro e a dor do ser humano, que está lá em Apocalipse, no capítulo 21, versículo 4. Agora, como Deus destruiu Sodoma e Gomorra com fogo eterno, que está lá em Judas no 7, o que é entender que o que é fogo eterno, enquanto tem o material para esta queima? Bom, o que está falando ali nas Sagradas Escrituras, principalmente nesse relacionado, né, a Sodoma e Gomorra, que eles foram consumidos, né, as cidades, se fosse fogo eterno, Sodoma e Gomorra estaria queimando até hoje, né? Não é fogo eterno? Então não tem sentido isto, né? Porque o fogo eterno que fala-se nas Sagradas Escrituras é um fogo que ele é eterno enquanto dure, né? Tudo que tem que ser consumido, né?
porque quem permitiu isto foi um Deus eterno, um Deus poderoso, por consequência de escolhas do seu próprio povo, das pessoas que viraram as costas para Jesus. Mas que saibam todos, né, que haverá um juízo final. Aí sim, após a segunda vinda, né, Cristo, após ele salvar as pessoas que o aceitaram como Salvador e Senhor, e que naquela manhã radiosa da volta de Jesus, ele irá levá-las para passarem 1000 anos na Nova Jerusalém, no lugar de mais dor e morte, no céu com o Senhor, como diz Apocalipse 20. E esse mesmo Deus, após passarem esses 1000 anos, né, ele punirá aqueles que traspassaram o seu filho amado Jesus, que fizeram um banho de sangue, aqueles que inclusive fizeram mártires, né, pessoas que aceitaram Jesus como Salvador, mataram essas pessoas. E essas pessoas também não quiseram aceitar, elas serão queimadas nesse lago de fogo, após o milênio. Assim será o inferno que é falado na Bíblia, e serão consumidas para sempre, não existirão mais. De sorte que não lhes deixará nem raiz e nem ramo, que fala nas Sagradas Escrituras, que está lá em Malaquias 4, versículo 1. E essa terra, ela será restaurada, purificada pelo poder de Deus por completo, né? Para os justos transformados, né, após os milênios, morarem numa nova terra. Mas isto tudo, após Jesus voltar para a sua segunda vez, e ele fará esse juízo. Por isso que nós devemos entender, mais uma vez, hoje, né, que aqueles que estão mortos, eles não estão em outra dimensão, outro lugar. Nós devemos aprender com o sábio Salomão, que ele diz que a morte ela é um sono, que está lá em Eclesiastes, no capítulo 9, versículo 5. E essas pessoas que morreram, elas aguardam o juízo final, no tempo determinado pelo Senhor. E Ele mesmo, na sua volta, dará sua palavra de ordem. E as pessoas, ao ouvirem a voz do arcanjo, do anjo de Deus, e ressoado, né, as trombetas de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, como diz lá 1 Tessalonicenses 4, versículo 16. E ainda mais, o profeta Daniel também fala algo. Veja que ele diz: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, aqueles que aceitaram Jesus como Salvador, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno, aqueles que não aceitaram Jesus como Salvador, que está lá em Daniel 12, capítulo 2. Ora, amigos, qual seria a lógica, né, de ressuscitar os justos, como muitos acham, né, que as pessoas, quando morrem, elas vão direto para o céu? Que razão há para elas retornarem para o céu que elas habitavam, após Jesus voltar e ressuscitar elas novamente? Não tem sentido. Ou talvez, né, os ímpios, né, que morreram, eles voltarem para o inferno novamente, se é que uma pessoa... Porque muitos dizem, né, que alguns criminosos e bandidos, quando morrem, eles vão direto para o inferno. Nada disso, eles aguardam a volta de Jesus. E estarão no juízo final. Isso porque alguns dizem essa barbaridade, né? Somente quando morre, né, alguém da sua família, alguns dizem: ele foi para o céu. Ou talvez foi ruim, as pessoas dizem que ele foi para o inferno. Principalmente esses bandidos criminosos, né?
Isso não tem cabimento, meus amigos. Então, por que Jesus iria vir a esse mundo, pagar pelo nosso pecado, ressuscitar e voltar novamente para esse mundo? Não tem sentido. Ele vai ressuscitar quem? Ressuscitar uma pessoa que já está lá no céu, por exemplo, que você falou? Não tem cabimento, não é bíblico todas essas afirmações. E Jesus voltará como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e Ele será o juiz no tribunal final. E nós devemos nos preparar para este momento hoje, agora, para nós, se nós queremos nos salvar. Mas muitos protestantes, eles caem nesse engano, e engano do inimigo que quer pregar a imortalidade. Eles entendem que há um lugar assim de tormento eterno para os perdidos, para aqueles que morrem, né, que não aceitaram Jesus, e que não haverá um fim. Isso é uma tremenda falta de entendimento, de sabedoria, e falta de estudar as Sagradas Escrituras, interpretá-las corretamente, vendo texto, contexto, e os livros que acompanham o mesmo assunto, para ler corretamente as Sagradas Escrituras. E se eles não conseguem entender, eles têm que buscar sabedoria através do Espírito Santo, para que possa entender, mostrar para eles todas essas verdades. E isso é mencionado nas Sagradas Escrituras, onde o Pai Eterno tem prazer realmente de ensinar. E quando se fala, né, de a palavra eterno, né, das Sagradas Escrituras, que as pessoas acham que é eterno, né? Ela vem do grego, que chama-se aion, e ela tem vários significados conforme a sua aplicação. Quando está associada a Deus, né, ao Criador e Mantenedor do Universo, que está lá em Deuteronômio 33, versículo 27, ele expressa a eternidade de um Deus que tudo criou. Agora, quando a palavra eterno está relacionada assim, aos seres humanos, a nós, que está lá em Êxodo capítulo 21, versículo 6, que fala para sempre, ela está limitada à expectativa de vida de cada um, o tempo que ela ficar viva neste mundo. Quando na Bíblia fala que fogo eterno, que está lá em Mateus capítulo 18, versículo 8, isso está condicionado que o fogo não se apagará enquanto ele estiver material para isto, até que haja consumido totalmente o material que está sendo queimado. E isto, nós temos que entender perfeitamente isto, porque nos casos dos ímpios, né, no juízo final acontecerá isto, após a segunda vinda de Jesus, que será consumido totalmente esses transgressores da lei, até que se consuma todos eles, restando nada, nem raiz, nem ramo, que fala em Malaquias 4, versículos 1. Tudo que se fala de fogo eterno na Bíblia deve ser observados como alusão do que acontecerá no juízo final. Por isso não tem embasamento bíblico. Falar de um inferno em chamas já no dia de hoje ou para sempre é totalmente errado. Nós temos que entender, temos que ter sabedoria do Senhor. O inferno ou o lago de fogo, ele será real realmente, né, após a segunda vinda de Jesus. Mas o Filho de Deus, que veio do céu para nos ensinar o caminho da salvação, e ele até deu a sua vida por nós, ele veio para que todos o aceitassem e que ele levasse para as mansões celestiais. Ele não tem prazer na morte de um ímpio, de ninguém. O fogo será eterno no sentido de consumir os pecadores que rejeitaram a Cristo de forma contundente, completa e irreversível, que Deus deu esse livre-arbítrio para elas. Por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus, através do Espírito Santo, Ele tem falado com todas as pessoas para aceitarem seu Filho amado Jesus como Salvador e Senhor das suas vidas.
Ele fala comigo, fala com você, meu amigo, minha amiga, para que você aceite Jesus como Salvador. E através disto, Ele terá essa sabedoria para você entender o que está escrito nas Sagradas Escrituras. O Espírito Santo começa a trabalhar na sua mente e você começa a ter sabedoria. E além do mais, meu amigo, minha amiga, quando você aceita Jesus como Salvador, Deus dá esse presente que chama-se salvação. E com isto, Ele quer te levar-te para as mansões celestiais, num lugar onde não haja mais dor, não haja sofrimento, mais morte. E sabe por que Deus quer fazer com isso com você, meu amigo, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.